Fabrícia, seja bem-vinda. Então, bora falar sobre os dois elementos importantes, né, para o sucesso da orientação, para o resultado da orientação parental. Bom, por que a gente considera esses dois elementos muito importantes, né? E aí, mais uma vez, eu vou falar o seguinte, a gente está falando aqui algo que é um pouco fora da caixinha, assim, do que vocês costumam ver quando o assunto é orientação parental, educação parental, tá? A gente vai falar aqui de dois elementos, que são o autoconhecimento, né? É o primeiro elemento, né? Que vai contra, né, aquilo que a gente acha que é muito importante. E aí, isso me lembra as alunas que vão começar a atender com orientação parental e que ficam muito nervosas, que não conhecem, né, que ficam inseguras em relação às estratégias educacionais, né? E aí a gente fala para elas, calma, porque isso é secundário. O mais importante é você ter uma postura investigativa, é você buscar e promover o autoconhecimento desses pais. Né? As estratégias, as regras prontas, a gente vai trabalhar de uma forma secundária depois. Mas o trabalho inicial é um trabalho para promover mesmo autoconhecimento. Né? Então, o que seria promover esse autoconhecimento? De fato, promover autoconhecimento, quando a gente está falando do recorte específico da parentalidade, porque nós acreditamos que vocês, psicólogos, já estão super acostumados, né, com com a condução desse processo, né, de autoconhecimento com os pacientes de vocês na clínica individual, ou na clínica infantil, ou na clínica de adulto, enfim. Vocês entendem, enquanto psicólogos, a importância desse processo, não só para melhoria de sintoma, para manejo adequado de sintoma, mas também para qualidade de vida, né? Para eu saber como eu funciono, como eu reajo, como eu enxergo o mundo, e o quanto que isso é fundamental para eu tocar a minha existência de uma forma saudável. Então, isso é sabido. Quando a gente fala de pensar essa ideia, né, de pensar esse conceito no contexto da parentalidade, a gente está falando, né, mais ou menos da mesma coisa que vocês já estão acostumados, mas focando no exercício da parentalidade. Então, esses pais, a gente precisa ajudar esses pais a entenderem como eles funcionam na relação com as crianças, né, com seus filhos, qual é o estilo parental, né, se não há um estilo parental muito bem definido, mas para onde eles tendem a ir, né? Por qual caminho eles tendem a seguir quando eles estão, por exemplo, desregulados, se é pelo caminho do autoritarismo, se é pelo caminho da permissividade, ou se eles já têm uma tendência maior, de fato, a lidar de uma maneira respeitosa com a criança, né? O que eles conhecem sobre as crenças e valores que eles foram internalizando ao longo da vida, né? A respeito do que é ser pai, do que é ser mãe. Essas vivências infantis que muitas vezes não estão muito bem elaboradas e não são trazidas à consciência, mas que refletem na relação com os filhos. Então, tudo isso está no combo do processo de autoconhecimento que a gente quer trabalhar com os pais. E aí vai desde como eles estão hoje, como pais, né? Até o que foi, o que motivou, o que contribuiu para essa construção deles, né? Para que conscientes disso, eles possam, bom, olha, qual é o gatilho para minha raiva aqui na relação com meu filho, né? O que me faz perder a paciência? O que me faz tender, né, para uma atitude desrespeitosa? Para que eles possam olhar para isso e fazer alguma coisa com isso antes de chegar, né, numa ação da qual eles vão se arrepender, ou uma ação que a gente entende que é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, eu acho que é o pilar fundamental para o que a gente está chamando de parentalidade consciente. Sim. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho também o que seria não trabalhar com autoconhecimento, né? O que seria não trabalhar esse elemento na orientação parental. E aí a gente lembra do que eu já falei, que são as regras prontas, né? Que são as estratégias educacionais.
Então, se você vai lá, estuda o livro de disciplina positiva, se você vai lá, estuda comunicação não violenta, você vai ter algumas opções de estratégias educacionais, né? Mas que se você foca apenas o trabalho, né, de ensinar aos pais essas ferramentas, muito provavelmente esses pais não vão conseguir colocar em prática, porque existe algo que está além desse conhecimento. Às vezes eles não têm autoconhecimento e às vezes eles não têm a informação da estratégia, né? Aliás, na grande maioria das vezes, junta, né, essas duas possibilidades, tá? Mas se você começa por aqui, se você começa ensinando, se você começa fazendo a psicoeducação sem promover autoconhecimento, esses pais não vão conseguir colocar em prática. E não é à toa que chegam mães e pais que já leram o livro de Disciplina Positiva de cabo a rabo e não conseguem, de fato, na prática, né, exercer, botar em prática aquilo que eles estudam, né? Porque tem algo deles que atravessa a relação, tem algo da criança, do temperamento da criança, da resposta da criança que atravessa aquela relação e que não é visto, né? Que não é conhecido. E é isso que a gente precisa buscar, né? A gente precisa entender e buscar que eles tenham consciência sobre como eles, sobre como eles processam aquela relação, né? Como está o comportamento dele diante de um mau comportamento, o que ele sente, né? E aí, que emoções que são que emoções que são levantadas, né, para que ele haja de tal e tal forma, né, e não na forma do livro. O que acontece nesse meio do caminho? É isso que a gente precisa ajudar eles, né? E por isso que trabalhar as estratégias sem trabalhar o autoconhecimento, para a gente não funciona, né? Ou funciona pouco, funciona, acho que menos que a metade, na verdade, né? Porque de fato, eles vão tentar ali, o dia que eles estiverem bem, regulados emocionalmente, a coisa vai funcionar. O dia que eles não estiverem regulados emocionalmente, não vai. E aí, as estratégias são colocadas em dúvida, né? A estratégia que não funciona com o meu filho, e aí a gente ouve muito isso, né? Nos pais, quando os pais nos buscam. Olha, já tentei, mas acho que isso não funciona para mim, isso não funciona para o meu filho. Na verdade, não funciona enquanto você não tem conhecimento dos porquês, né? Dos comos, né? E é isso que a gente vai buscar através do autoconhecimento. E eu acho que também, né, não seria autoconhecimento um olhar superficial, né? Um olhar pouco investigativo, a gente fala muito disso, né? De um olhar investigativo, de um olhar que vai além daquilo que é falado, né? Porque aquilo que é falado, ele está no racional, né? Aquilo que ele está falado está na consciência. Então a gente precisa entender as contradições, a gente precisa entender o não verbal, a gente precisa entender a emoção no momento em que aquilo está sendo relatado. É aí que a gente vai entrar. É aí que está o nosso trabalho. A gente precisa, por exemplo, quando a gente está atendendo ambos os pais, né, ambos os cuidadores, né, se a gente tem a presença ali de mais de uma pessoa no atendimento, a gente observa, inclusive, como é que está a comunicação entre eles, né, se eles estão alinhados em termos de estratégias educacionais, de estilos parentais ou não. Porque é muito comum a gente precisar fazer essa devolução que promove autoconhecimento, que, olha, vocês estão percebendo que vocês... né, em relação a o mesmo comportamento da criança, vocês têm opiniões, interpretações e, consequentemente, atitudes completamente diferentes, né? O que você acha do que ela acha, o que você acha do que ele acha, enfim, poder apontar que, inclusive, a comunicação desses pais pode estar falha e interferindo. Então, é nesse sentido que a Fabi fala das ferramentas serem pouco úteis se os pais não têm conhecimento sobre si mesmos, sobre o próprio funcionamento, sobre o próprio exercício da maternidade e da paternidade, e se eles desconhecem a dinâmica de funcionamento daquela família.
né? Então, eles precisam conhecer, né? Se conhecerem e conhecer o campo que eles mesmos estão construindo, né? Essa dinâmica que é construída por meio da relação deles e que tem influência da criança, mas ela é o elemento menos potente em termos de influência, de possibilidade de mudança desse sistema. Então, eles precisam conhecer como eles funcionam e como eles funcionam em relação aos outros que compõem aquela casa. Sim. E é a partir daí que a gente vai buscar o que é o nosso foco, deveria ser o nosso foco de trabalho, que é a autonomia dessa família, que é a autonomia desses pais. Para que esses pais, o nosso trabalho precisa ser, eu acho que, né, em todas as clínicas, né, seja de adulto, de criança, né, na orientação, precisa ser, o resultado final precisa ser autonomia, precisa ser autoconhecimento, né, eles precisam aprender a ser o seu próprio suporte. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco lá na frente. E buscar esse autoconhecimento junto com o trabalho das estratégias, né, entendendo o que serve para aquela família, o que não serve. Então, a partir do autoconhecimento, a gente vai entender com aquela família, né, o que é ajustável a essa família, quais estratégias, né, serão mais eficazes para esta família que se apresenta ali, para aquela dinâmica familiar, né? Então, o fato da gente conseguir administrar cada estratégia para determinada família vai fazer com que eles aprendam, né, no processo, para que eles aprendam sobre eles mesmos, para que eles aprendam, né, nos próprios erros, nos próprios acertos, para que as potencialidades sejam reforçadas, e a partir disso buscar a autonomia, né? Para mim, o sucesso do meu trabalho é quando eles me dizem tchau, né? Quando eles dizem, ó, para mim já tá ok, ou eu falo, olha, gente, acho que já tá super ok, vocês podem, né, caminhar sozinhos e depois a gente volta a se ver se precisar, né? E é por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, desse elemento, né? Que é o primeiro elemento que a gente está falando aqui na live, para o sucesso da orientação parental. Tá? E o outro elemento que a gente queria destacar é o elemento que, na verdade, tem muita relação com esse primeiro, né? Que é o da criatividade. Quando os pais entendem, né? E aí, tudo isso que a gente já falou até agora, né? Quando os pais se conhecem, quando os pais compreendem o próprio funcionamento, quando eles desregulam para que caminho que eles vão, né? O que é que os faz voltar para um estado de regulação emocional? Então, que estratégias eles têm, que recursos eles têm para se regular emocionalmente antes de tentar promover isso para a criança? Quando eles entendem tudo isso, e a gente apresenta uma ou outra ferramenta, isso já é suficiente, ele já tem, digamos assim, as bases suficientes para que eles mesmos criem, né? Para que eles mesmos, tendo entendido a proposta de uma educação respeitosa, tendo refletido sobre o modelo mental que eles têm sobre a infância, né? E a gente fala muito disso, assim, porque o modelo mental tradicional sobre a infância é aquele modelo onde a criança é menos, ela é hierarquicamente inferior, onde ela precisa estar passiva diante desse adulto que dá ordens e que pede obediência dela. Então, quando eles entendem qual é o modelo, né, a partir de que modelo mental eles vigoram, e conseguem rever esse modelo de alguma forma, eles já ficam mais predispostos a uma educação, a um tratamento respeitoso com aquela criança. E são capazes, inclusive, de criar em cima daquilo que em cima das informações que a gente oferece, em cima das ferramentas que a gente oferece. A gente costuma dizer que pais sejam muito permissivos ou muito autoritários, eles estão engessados, na verdade, né? Numa forma de ser, numa forma de atuar, cristalizados, né? Num conjunto de meia dúzia de estratégia educacional que em algum momento eles aprenderam que é correto ou que é melhor, né? Para conformar a criança socialmente, por aí vai. Quando a gente promove, né? Quando a gente ajuda, né? E quando a gente tem, na verdade, quando a gente tem como meta trabalhar a criatividade com eles, o que a gente está querendo é que eles consigam
aumentar o repertório de estratégias educacionais, que eles consigam olhar para a mesma situação que eles olhavam todos os dias e verem outras saídas, e poderem ver outras saídas diferentes, tá? Não necessariamente saídas que nós vamos oferecer a partir dos nossos valores, mas saídas que eles vão conseguir criar a partir dos valores, da consciência dos valores deles, né? Da consciência do que eles, de qual é o objetivo. Qual é o objetivo deles em relação à criação daquela criança. Então, a gente fala muito isso aqui. E eu, às vezes, falo para os pais, né? Se são pais, por exemplo, muito resistentes ou muito irônicos, e que falam para mim, Fabrício, eu não acredito nisso. Enfim, mas tá ali, né? Diante de mim. Eu falo, tudo bem, mas... eu bato mesmo, e tudo bem. Assim, mas qual é o seu objetivo na educação do seu filho? O que você quer para a vida dele? Né? A gente bota esse pai para pensar... rever um pouquinho, se escutar, né? E aí ele fala pra mim, não, mas eu quero que ele seja uma pessoa respeitosa, que ele respeite as outras pessoas, que ele seja uma pessoa de bem, que respeite as regras de conduta social, que seja um bom cidadão, enfim. Falou, tá. E como é que essa estratégia educacional que você utiliza vai promover isso que você está objetivando? Então a gente traz a consciência deles, né? E é por isso que eu falo que o autoconhecimento está muito anda colado com a criatividade, porque eu preciso primeiro me dar conta de tudo isso, de que o que eu estou fazendo não reverbera, né? Não vai produzir o resultado que eu estou esperando. Então, consciente disso, eu posso pensar outras saídas e faz parte do nosso trabalho instrumentalizar esses pais para que eles consigam vislumbrar outras saídas. E é isso que a gente está chamando, então, de promover, né, dentro do setting de orientação parental, o desenvolvimento da criatividade dos pais. Sim. E a partir disso, né, a gente queria trazer alguns exemplos, né, do que é trabalhar o autoconhecimento. É muito nítido nos casos de agressividade, por exemplo, de desregulação emocional, né, onde há uma criança com uma desregulação emocional muito extrema, né, e quando a gente vai observar o contexto, quando a gente vai observar o campo, muito provavelmente a gente vai ver, né, um pai, uma mãe com alguma dificuldade também, né, nessa regulação, porque a gente sabe que regular essa regulação emocional é uma habilidade a ser aprendida, né? E que os pais, né, o papel dos pais participarem do desenvolvimento desse aprendizado, né? Então, se esses pais não entendem primeiramente como eles vão conseguir fazer para se organizar, o que é muito importante, né, para a gente educar. Eu, como mãe, posso dizer que quando eu estou desregulada, quando eu estou com raiva, quando eu estou muito envolvida ali na situação, eu tomo as piores decisões possíveis. Eu, assim como qualquer mãe que está aí do outro lado, ou qualquer mãe que me procura, né? A gente não está falando aqui de uma maternidade perfeita, não. A gente está falando de uma maternidade consciente, né? Eu cometo os meus erros porque sou humana, né? E me desregulo também. A diferença é que eu tenho um pouco mais de consciência porque eu vivo disso, né? Eu passo o dia inteiro falando sobre isso, o dia inteiro estudando sobre isso, o dia inteiro ensinando sobre isso. Então, é natural que eu tenha um pouco mais de consciência. Mas no momento em que eu estou desregulada, é fato que eu tomo as piores, né? Eu tomo as piores decisões em relação à educação das minhas filhas. Então, eu poder ter essa consciência, né, e essa habilidade de dar um passinho para trás, né, de me acalmar, ela vai ser um diferencial, né, para que eu consiga ensinar essa mesma habilidade ao meu filho, né? E aí a gente vê às vezes esses ciclos se repetindo, né, a cada geração. Então é uma pessoa com uma inabilidade, né, de regulação emocional, que tem um filho, né, que naturalmente vai apresentar uma característica, pode ou não, né, apresentar uma característica parecida, e aí nessa relação não há, né, não há um ensino, né? Eu falei aqui no Instagram, no Orientando, falei lá no meu pessoal,
de algo que aconteceu aqui, né, em relação à minha filha, que minha filha tá batendo, uma filha tá batendo na outra, na conversa com meu marido eu falei, olha, eu vou conversar com ela, mas não é isso que vai funcionar, né? Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a consistência na qual eu vou precisar reforçar os nossos valores e eu ensinar uma habilidade a ela, que é, agora eu vou precisar que quando ela esteja com muita raiva da irmã, que ela se afaste, né? Que ela respire um pouco e que ela resolva isso com as palavras. Eu já falo isso, mas eu vou precisar intensificar, né? Eu vou precisar reforçar isso. E o que vai fazer diferença não é a conversa. A conversa pode haver, a conversa pode ser relembrada, né? Mas o que vai fazer diferença é a consistência. Só que isso só acontece, isso só passa de mim para minha filha se eu estiver regulada emocionalmente. Né? E isso é um caso muito clássico, assim, muito clássico de situações em que os pais não conseguem, né, esse período, né, que a gente chama da pausa positiva. A disciplina positiva vem falar da pausa positiva, que é você se dar um tempo, né, para que você consiga fazer uma escolha saudável para aquela relação. Então, acho que esse é um exemplo bem clássico, né, Fabrícia, do que a gente pode falar de autoconsciência. É aqueles pais entenderem de onde vem aquilo, né, como é que era a infância deles, como é que era isso na infância, como é que é isso na vida adulta, né, como é que é isso nas outras relações, na relação com a esposa, na relação de trabalho, né, se na relação de trabalho ele consegue, né, se ele consegue se regular, então vamos partir disso, vamos partir dessa potência, vamos partir, né, do que ele já consegue, para a gente tentar pensar em como conseguir isso com o filho, como conseguir isso nas outras relações, né? Sim, eu me lembro de uma família que eu trabalhei, assim, precisei trabalhar um bom tempo essa questão, né, do autoconhecimento, porque, enfim, e foi uma família que eu até achei que eu não conseguiria. E eles eram muito rígidos, né, no posicionamento e, na verdade, muito exigentes em relação à criança. Uma criança de 3 anos, e eu precisei mostrar para eles, durante um bom tempo, trabalhar essa questão do autoconhecimento, para mostrar para eles que a forma como eles enxergavam a criança, né, essas expectativas elevadas eram desproporcionais ao que a criança poderia oferecer naquele momento. Mas eles não se davam conta disso. E eu me lembro de uma sessão onde a mãe falou para mim, muito emocionada: Fabrícia, olha, tá muito diferente, tá muito melhor, e tudo mudou a partir do momento que eu consegui enxergar minha filha como uma criança. Como só uma criança, né? Parando de projetar nela a filha idealizada, a filha que eu quero ver daqui a 30 anos. Tá, a filha que eu quero ver daqui a 30 anos, eu vou começar a trabalhar agora. Mas ela não tem 30 anos ainda. Então, o dar-se conta, né, do modelo mental que eles tinham sobre a infância e, consequentemente, que influenciava na maneira como eles enxergavam a filha, e considerando a própria história deles, que foram crianças muito exigidas também, né? Tudo isso, dar-se conta disso é que motivou ou que facilitou a mudança, né, de pensamento, a mudança de visão a respeito da criança e, consequentemente, reverberou nas estratégias. Até então, eles não conseguiam aplicar estratégias educacionais porque simplesmente eles não acreditavam. Eles acreditavam que aquilo era molezinha demais, era dar molezinha demais para a criança, e eles precisavam forjar o caráter daquela criança de uma forma mais austera, de uma forma mais rude. E aí não adiantava eu trazer. Né? Era uma mãe que já tinha lido o livro da disciplina positiva todo, ela conhecia todas as ferramentas, mas ela simplesmente não conseguia aplicar nenhuma, porque o modelo mental dela sobre a infância era um modelo que não sempre a levava a fazer outras escolhas, né? A escolha de outras estratégias menos respeitosas. E um exemplo que eu gosto de dar, né, em relação à criatividade, é assim, entendendo que isso é uma habilidade a ser desenvolvida, tá, gente? Eu trago muitas vezes, até para os meus próprios pacientes, um exemplo pessoal, assim, né? Quando as mães falam, mas é complicado, porque só eu acredito nisso, porque meu marido acha que é uma frescura e tal. Eu precisei aqui em casa também ir construindo um diálogo em torno disso, né? A partir da maternidade, a partir da vivência da maternidade e, consequentemente, ele vivendo a paternidade.
com tudo que ele internalizou. E fazendo todo esse processo, assim, com muita consciência de que eu estava num ponto diferente do dele, né? Em termos de compreensão da infância, em termos de facilidade em termos de autoconhecimento, né? Podia ter feito terapia e ele ainda não, enfim. E até que, assim, a gente foi, né, num dado momento, começando a conversar de maneira mais clara sobre quais eram os nossos valores. E valores enquanto família, né? E um deles, que a gente sempre conversava, era sobre o quanto que a gente queria construir um ambiente que eu brinco que o quanto que eu queria que os meus filhos pudessem viver durante algum tempo numa bolha de igualdade de gênero. Né? Eu tenho um menino e uma menina. Então, eu falei, eu quero construir essa bolha conscientemente até que eles possam ir para o mundo e tenham um referencial muito consistente de relações equilibradas, né? De relações respeitosas, independente do gênero. Então, isso é um valor para a nossa casa. E aí a gente resgata, né? Assim, quando a gente tem essa habilidade bem desenvolvida de criar, a gente vai resgatando esses valores para pensar respostas para as crianças, para tomar decisões. E aí eu brinco que o dia que eu falei assim, poxa, agora meu marido entendeu, foi no dia que a minha filha chegou e perguntou, pai, eu tô de bolsa, minha mãe tá de bolsa, por que você não tá de bolsa? Eu falei, ferrou, ele vai dar aquelas respostas toda estereotipada, que é porque ele é homem, né? Juro que eu pensei isso. E aí ele virou, pensou, assim, foi muito bonitinho olhar o processo dele realmente de criação daquela resposta, porque era uma pergunta que ele nunca havia precisado responder, como várias perguntas e questionamentos da maternidade e da paternidade. E aí ele pensou assim, aí falou, filha, não, é porque o papai, tá vendo a bermuda do papai? Tem um monte de bolso. Então eu não preciso de bolsa, porque eu guardo todos os meus objetos aqui nos meus bolsos. Eu falei, ufa, tipo, deu uma resposta suficiente, né? Deu uma resposta que deu conta da pergunta que ela fez, sem trazer agregado nenhum tipo de estereótipo de preconceito de gênero. Né? Disso é de homem, isso é de mulher. Então, esse é um exemplo, assim, né? Diante de uma situação nova, diante de uma situação inusitada, diante de uma situação que a gente nunca vivenciou, a gente ter recursos suficientes para criar uma resposta, criar uma estratégia, criar uma forma de lidar com aquele comportamento que a criança está apresentando. Acho que esse é um exemplo, né, do que a gente está chamando de criatividade. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, Fabrícia, do jeito errado, né, de promover autoconhecimento, de promover criatividade, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre as regras prontas, né? E a gente traz muito isso aqui no nosso discurso, nas lives, porque é o que a gente mais vê, né, no mercado, né? Quando a gente fala de orientação parental, é o ensinamento das estratégias, né? E, obviamente, o ensino das estratégias, a psicoeducação é importante para que esses pais tenham autoconhecimento, informação e criatividade. Né? A criatividade, ela passa também pelas informações que a gente tem, ela passa também pelo conhecimento. Né? Mas isso, as informações de cara, sozinhas, elas não geram autoconhecimento e provavelmente não geram criatividade. Porque você vai ficar muito engessado naquilo. Né? Então, se eu li que, enfim, na hora de levar para o banho, tem que escolher um objeto, né? Eu vou ficar só ali. E aí, o dia que eu não tiver um objeto, o dia que eu não tiver tempo para ter um objeto, tem dias que eu preciso dar banho e que se levar o objeto vai demorar muito, não dá para eu dar essa opção, né? Então, os pais acabam ficando sem opção, né? Porque introjetaram aquelas ideias, aquelas regras, né? Como o ideal dos mundos, né? Sem considerar também a forma deles, né? De levar para o banho. Pode ser que eles tenham uma forma muito mais criativa, muito mais empática e conhecendo exatamente o filho que tem, né? Pode ser que o filho goste de desenho e não de brinquedo. Pode ser que o filho goste de um giz de cera no banho, não do brinquedo, né? Mas se a gente leva a regra de uma forma rígida, muito estruturada, muito definida para essa família, sem conhecer a família, sem que ela se conheça,
a gente vai prejudicar, inclusive, na criatividade, na autonomia que a gente tanto fala, que é o nosso objetivo com o trabalho de orientação parental, né? Exatamente. Uma outra questão que a gente vê muito, assim, que pode impactar, né, negativamente nesse objetivo da gente promover o autoconhecimento, promover a autonomia, a criatividade, por exemplo, a gente chegar, que é comum, é mais comum do que a gente imagina quando a gente está falando do olhar técnico para a parentalidade. A gente chegar cheio de julgamentos, cheio de a priores, não só com as regras prontas, mas com uma postura mais julgadora do que investigativa, né? Quando a gente, por exemplo, escuta, né, desse pai, por exemplo, como eu escutei, eu bato mesmo, eu bato porque eu acho que é isso, eu acho que ela precisa entender, né? Às vezes com a dor, que a coisa funciona daquele jeito. Se eu ouço isso e eu já vou cheia de preconceitos, de a priores, né? Enfim, de julgamentos para essa escolha desse pai, eu tendo a não promover, a esquecer que eu preciso promover autoconhecimento. Então, essa estratégia educacional que ele está escolhendo por quê? Ele está escolhendo porque ele não tem outra, ele não vislumbra outra opção, ele está escolhendo porque foi o que fizeram com ele, e ele acha que, então, se fizeram com ele, está justificado, né? O que essa estratégia como essa estratégia pode reverberar no entendimento da criança a respeito do que é uma relação respeitosa e como que isso pode afetar as futuras relações dela. Então, eu não vou olhar para nada disso se eu estiver com uma postura julgadora, né? Eu simplesmente vou pensar, eu tenho que vomitar um monte de estratégia em cima desse pai para esse pai parar de bater nessa criança. Eu até acho que ele tem que parar de bater nessa criança, mas o caminho que eu escolho fazer isso é um caminho onde a gente vai ter um resultado mais consistente e mais duradouro ao longo do tempo, né? Porque ele pode ali, dependendo do nível de vínculo que ele fez comigo, né? Enfim, cair nas graças daquela família. Poxa, a psicóloga falou que não é para bater, eu não vou bater. Isso vai durar 3 dias, né? Se ele entender que ele tem outros recursos além de bater, por que ele bate? Onde é que se ele bate é porque ele fica com muita raiva diante de um determinado comportamento. Então, o que essa raiva fala dele? Né? O que ele sabe sobre o manejo da raiva? O que ele sabe sobre autorregulação emocional? Então, se eu consigo trabalhar tudo isso, o não bater vai ser uma consequência natural quase, né? De todo esse processo, de todo esse trabalho mais aprofundado. Mas isso requer uma postura não julgadora da minha parte, quando eu escutar uma atrocidade, né? E aí a gente não tá falando, gente, de uma situação de risco, tá? Do tipo, sei lá, a mãe me conta que o pai tentou enforcar a criança. Não, aí a gente vai realmente pensar em outras intervenções, como eu já sugeri a uma mãe, falei, olha, vamos, por hora, eu acho importante que você não deixe a criança ir para casa, na verdade eram 2 mães, né? Era uma relação homoafetiva. Eu falei, olha, por hora, eu acho importante que ele fique um tempo sem ir na casa dela, de fato, porque eles se agrediram a ponto de se machucar e sair sangue um do outro. Então, eu não estou falando desses extremos, tá? Eu estou falando de coisas que, na minha forma de educar, né, seriam condenáveis, seriam absurdas, mas que eu preciso, se não é uma coisa que está colocando a criança num risco iminente de algo ruim, eu tenho um tempinho aí para tentar fazer um trabalho mais aprofundado com essa família. Mas voltando um pouquinho aqui para o escopo da live, que a gente está falando sobre os 2 elementos mais importantes para o bom resultado, né, de uma orientação parental, que é o autoconhecimento e a criatividade. E aí a Fabrícia estava agora, né, no finalzinho da fala dela, falando sobre, eu acho que é o pontapé inicial, né, para que a gente consiga promover esse autoconhecimento, é justamente algo que a gente bate muito durante o nosso curso, né, e nas supervisões, algo que, quando a gente está ali no início de carreira, a gente costuma fazer muito, quando a gente ainda não passou pela maternidade ou a paternidade, a gente acaba caindo nesse papel, que é um olhar mais julgador desses pais, né?
Então, acho que para a gente promover o autoconhecimento, a gente primeiro precisa acolher a dificuldade. Depois que a gente se torna mãe, fica um pouco mais claro, a gente consegue ter um olhar mais empático para aqueles dois que estão ali do outro lado, né? Por viver a situação, por entender que as nossas questões também influenciam, né, na relação, na educação dos nossos filhos. Mas se a gente não tem um comportamento, né, uma postura acolhedora, dificilmente a gente vai conseguir acessar esses pais nas suas dificuldades, né, nas suas vulnerabilidades. E a gente precisa que isso aconteça, né, para que você consiga ajudá-los a passar por isso. Eles precisam se sentir acolhidos, né, não julgados, entendendo que ali é um espaço seguro e que eles podem, aos poucos, é claro que isso é uma relação de confiança que vai, como qualquer relação clínica, uma relação que vai sendo desenvolvida, a confiança vai sendo desenvolvida, né, mas que eles se sintam ouvidos, né, que eles se sintam acolhidos na dificuldade e não julgados, né, no que estão fazendo ou deixando de fazer. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente até deixa implícito esse julgamento, a gente deixa implícito, né, na fala, né, essa postura mais julgadora, né, do que eles deveriam ou não deveriam fazer. Tá? Acho que esse é o principal ponto para a gente começar aí a ter uma postura de buscar autoconhecimento. Tá? Uma outra questão que a gente agora vai fazer um resuminho que a gente falou sobre como, né, buscar o autoconhecimento. Então, a gente já falou aí de um olhar não julgador. A gente pode falar também, né, sobre o modelo mental da infância, que a Fabrícia já falou bastante, né, que a gente buscar entender com aqueles pais como é que eles enxergam aquela criança, como eles enxergam uma criança, qual é a ideia geral deles sobre infância. Né? O que uma criança deve ou não deve fazer, o que uma criança pode ou não pode sentir, o que ela pode ou não pode fazer, né? E aos poucos ir ajustando, né, essa ideia, né? Às vezes a gente cria uma expectativa em cima daquela estratégia específica, voltando aí à conversa que meu marido esperava que eu tivesse com a minha filha. A gente bota uma expectativa muito grande de que aquilo vai resolver, né? E aquilo não vai resolver, obviamente, porque não é uma estratégia pontual que vai resolver a questão, né? E aí, a gente, a partir da frustração dessa expectativa, começa a jogar para a criança a responsabilidade, né? Então, você nunca me ouve, você faz sempre tudo errado. E aí a gente começa a desenvolver ali um senso de inadequação, né? Então é importante que a gente tenha noção, por exemplo, que uma criança ela está num processo de desenvolvimento cognitivo e que uma conversa, né, ela não é elaborada para uma criança da mesma forma que é elaborada para um adulto. O adulto tem essa capacidade de ponderar, de elaborar, de guardar na memória, de ficar com aquilo ali. A criança não. Né? A criança ela ainda está com o cérebro em desenvolvimento, com as conexões neurais em desenvolvimento, né? Ela ainda não tem esse processo evoluído. E aí a gente precisa, às vezes, dar isso como dado de realidade para os pais. Olha, a infância não é isso, né, que você está imaginando. A infância é um processo de desenvolvimento, né, um processo de aprendizagem. E o principal professor, nesse caso, é você. Né? Esse é o teu papel. Né? Teu papel não é corrigir. Teu papel é ensinar, é diferente. Né? Então, eu acho que o autoconhecimento também passa para que eles consigam compreender qual a imagem e a ideia que eles têm sobre a infância. Né? Sobre a infância que eles tiveram, sobre a infância hoje, porque aí também há muito... A gente vai esbarrar aí com muito preconceito em relação ao que hoje se espera das crianças, o que se esperava antes das crianças, né? O que hoje se espera dos pais, o que ontem se esperava, né? Aí você vai ouvir aquelas, porque eu fui criada assim, hoje em dia é muito mimimi, né? Eu fui criada assim, não tive problema nenhum, e a gente também tem que voltar lá e falar, não, peraí, não teve problema nenhum, volta aqui, vamos conversar,
né? Você sabe qual é o nível de transtorno mental nos dias atuais de pessoas que foram criadas na tua época, né? Você tem noção da quantidade de pessoas que hoje buscam terapia porque não conseguiram ter, né, um amadurecimento emocional? Então a gente precisa também trazer para a realidade, né? Isso, ajudar eles a entenderem, compreenderem um pouco a forma como eles pensam. Sim. Né? E ajudá-los a entender que só a informação, né, nesse exemplo que a Fabi deu, ela não é suficiente, gente. Senão não tinha um monte de gente andando sem máscara, não tinha, sei lá, tava todo mundo super, super saudável fisicamente, porque todo mundo comeria muito bem, faria atividade física todos os dias, né? Enfim, porque a gente tem essa informação de que a gente já ouviu. Mas a informação, ela é importante, ela é relevante na tomada de decisão, mas ela não é a única responsável pela mudança de comportamento. Né? Então, tem todo um trabalho, né, além de apresentar as ferramentas, de falar, né, de uma proposta de educação respeitosa, existe todo um trabalho que precisa ser feito de conscientização, né, como a gente está falando, de promoção de autoconhecimento, para que esses pais consigam, de fato, aplicar, trazer essa informação, transformar essa informação em algo útil para a melhoria das relações ali da casa. Sim. E por último, eu colocaria a gente trazer um pouco da história desses pais, né? Trazer um pouco da história da infância, como é que eles vivenciaram o papel de filho e como eles conseguem vivenciar o papel de pai. Que comportamentos estão sendo repetidos, que comportamentos estão sendo questionados, né? Que comportamentos estão sendo escolhidos a partir daí ou não, ou que comportamentos que são tomados, né? Que são inconscientes, que vêm de uma relação que não é aquela relação, né? Não é aquela relação de pai e filho ali, é uma relação de um momento anterior, né? Então, essa busca também pela história pessoal, pela história da parentalidade, não é história pessoal no sentido da gente entrar na história individual de cada pai. Não, a gente está falando sempre, gente, aqui a gente sempre vai falar do recorte da parentalidade. Tá? Então, a gente sempre vai falar dessa relação de filho, né? Essa relação de pai, a relação que envolve parentalidade. Porque a história que eu tenho como filha de alguém, ela faz parte da construção da minha história como mãe de alguém. Né? A gente não consegue dividir. Seja porque eu repito os padrões, seja porque eu vou totalmente contra os padrões. E aí, se eu tenho uma história de uma criação extremamente autoritária e eu quero ir contra, eu posso pender para a permissividade sem ter consciência disso. Né? Única e exclusivamente porque eu não quero fazer igual. Mas não fazer igual não quer dizer que você precisa fazer o contrário, né? O outro lado da régua. E isso vai precisar ser trabalhado dentro da orientação. Então, acho que basicamente a gente pode falar desses principais aí, dessas principais formas, né, de buscar o autoconhecimento dos pais. E aquela postura investigativa, aquela postura que eu falei sobre você olhar além, você olhar o não verbal, você olhar para o que está além daquela fala, para o que está além da consciência, né? Exatamente. É isso. Como exercício dessa live, a gente queria propor, se você já trabalha com orientação, ou se você trabalha com atendimento infantil, que você avalie um dos casos, né? Qual o nível de promoção de autoconhecimento, qual o nível de promoção de criatividade, né? Se você está na linha do autoconhecimento ou se você está na linha da psicoeducação única e exclusivamente, sabe? Das regras prontas. Avalia, né? Pega um dos casos e avalia como você está, né, atuando e depois conta pra gente. É isso, gente. Queria agradecer, Fabrícia, obrigada. Um beijo a todas e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde.